Pessoal, boa tarde. Nós vamos hoje fazer a correção da atividade de geografia, né? A Protati, a semana passada, a gente passou uma atividade, uma leitura, né? E uma pesquisa também para vocês aí pesquisarem um pouco sobre limites e fronteiras, não foi? E a Protati também passou uma leitura na página 42, não foi isso? Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho, revisar um pouquinho da pesquisa de vocês. Boa parte já me entregou, tá tudo tranquilo a pesquisa. E aí a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre limites e fronteiras, né? Vocês já pesquisaram, já sabem, mas aí eu vou querer, fazer essa amarraçãozinha para poder a gente seguir um pouco com o conteúdo, tranquilo? Então a Protade pediu para vocês pesquisarem o que é limite e o que é fronteira, porque a gente começou a estudar um pouquinho sobre as diferentes línguas, né, os diferentes dialetos, os dialetos entre os países, né, entre as localidades, e aí a gente precisa entender um pouquinho sobre essa questão dos limites e das fronteiras, tá? Trouxe aqui um desenho bem simples, né, que fala um pouquinho dos limites e das fronteiras. Então, quando a gente fala em fronteira, é importante vocês lembrarem que fronteira ela tem a ver com países, né? Então, assim, o mundo ele é dividido, a gente viu na aula passada, em continentes, né? Esses continentes eles são divididos em países. A junção dos países vão formar ali o continente, ok? E quando a gente vai ter essa formação dos continentes, os países eles ficam grudadinhos um no outro, que foi a forma como aquele país, os países eles foram constituídos a partir dos interesses econômicos, políticos, da conquista das terras. Então, um país ele fica perto do outro. E essa divisão entre um país e outro, né, tem ali o que a gente chama de um limite territorial. Por isso que assim, o limite diz respeito a essa linha imaginária que existe no território. Por exemplo, eu tenho um território aqui brasileiro, tenho o formato do Brasil. Quando eu venho para cá, né, nesse limitezinho aqui que faz com a Argentina, aqui no finalzinho, né? Então, assim, não tem lá, a gente pode dizer assim, que existe um limite imaginário que foi constituído e que fez a divisão dos países. Então, quando foi dividir, né, as pessoas responsáveis na época fizeram toda essa questão política, né, e também territorial, delimitando o espaço de cada um. Então, a partir daqui é seu e a partir daqui é meu, né? A partir daqui é Brasil e a partir daqui também é Argentina, digamos assim. Então, esse limite imaginário, né, essa linha imaginária, é chamada de limite, porque o limite ele tem a ver com a questão da organização do espaço de cada um. Esse limite, às vezes, ele pode ser um limite que está na terra, né? Ou às vezes pode ser um limite em áreas aquáticas também. Mas sempre vai ter um ponto de referência ali do limite dos territórios, tá? E aí, quando a gente fala em relação a essa divisão entre países, esses limites eles são chamados de fronteiras, né? Então, tal país faz fronteira com tal país. O Brasil faz fronteira com o Peru. O Brasil faz fronteira com a Venezuela. O que quer dizer? Que eles estão muito perto e são divididos somente pela linha imaginária, pelo limite, né? E quando a gente fala de fronteira também, tem a questão muito a ver com a importância que cada cultura de um determinado lugar interfere, porque está tão perto. Então, galera, as fronteiras, elas têm muito a ver com essa questão cultural, né? Então, assim, por exemplo, os países do sul do Brasil, eles têm uma cultura muito parecida com os países já Argentina, né? Porque está muito pertinho aqui e acaba tendo essa interferência, né?
de povos e da forma dos costumes, da forma como eles vivem, tá? Então, quando a gente fala de limite, é importante vocês terem essa dimensão, que o limite realmente é essa linha imaginária que é constituído para dividir os territórios. E quando a gente fala de fronteira, no sentido de país, porque os países eles possuem fronteiras, a gente precisa pensar nessa dimensão da divisão entre os países com as suas fronteiras e também que essa questão da importância que tem essa questão da cultura mesmo, né? De um interferir um pouco na cultura do outro e a cultura do outro ser constituída a partir de um determinado país, né? Por conta da proximidade, tá bom? Quando a gente fala dentro do próprio país, né? A gente usa divisa. Então, a Bahia faz divisa com Goiás, né? Minas faz divisa com São Paulo. Então, assim, quando a gente entra dentro do território do país, a gente não vai falar Minas faz fronteira com São Paulo, tá? A gente usa divisa, né? Porque estão dividindo ali os territórios e cada um tem o seu território. E aí a gente usa esse nome divisa, porque existe o limite, a linha imaginária, e em vez da gente chamar fronteira, a gente chama de divisa quando a gente fala do território dentro do próprio território nacional. Tranquilo? E aí a pesquisa de vocês, né, foi nessa linha. Leiam novamente, veja se ficou alguma dúvida. Se ficou, pode mandar algum vídeo para a Protati ou alguma pergunta que a gente tira as dúvidas e conversa. Certo? Um beijo, um abraço. E eu vou colocar lá a nossa próxima atividade. A gente vai entrar agora um pouco mais, né? Conhecendo um pouco mais sobre a divisão do Brasil. Como é que o Brasil está dividido, quais são os estados, quais são as regiões, para a gente entender um pouco do nosso território nacional, tá bom? Então, eu vou colocar lá nas tarefas, uma tarefa que vocês vão ler, vão pesquisar, vai ser sobre o território brasileiro, e vão responder a página 43 e a página 40, a prova vai colocar lá, 43, 44, 45, que eu tô olhando aqui, que tem muito a ver com todo esse conteúdo pra gente dar essa fechada, tá? Mas aí a gente primeiro vai estudar um pouquinho mais sobre o território brasileiro, tá bom? Um beijo, boa tarde.